Graças a Deus, este é o programa Luz para Você. Sou o Pastor Mel, estou aqui para compartilhar uma palavra consigo. O tema de hoje é a palavra e o crente. Bem, existe uma diferença em dizer o crente e a palavra e o crente. Não temos lá grande diferença, mas existe uma ligeira diferença. Quando nós falamos de o crente e a palavra, estamos a falar da relação que o crente tem com a palavra. E também estamos a dizer como o crente usa a palavra. Mas quando nós dizemos a palavra e o crente, estamos a dizer a relação que a palavra tem com o crente. Existe diferença entre a relação que o crente tem com a palavra e a relação que a palavra tem com o crente. E nós queremos falar dessas duas diferenças, ok? Quando nós classificamos segundo a palavra de Deus, encontramos que a palavra de Deus é maior do que o crente. Sendo ela maior do que o crente, ela suporta o crente. É preciso entender que a palavra de Deus é superior que a pessoa do crente, que o homem de Deus, ok? Mesmo que o homem de Deus fala a palavra, mas ela é superior. Eu vou ler aqui uma escritura, Salmos 138, verso número 2. Diz assim a palavra de Deus: Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a palavra acima de todo o teu nome. Aqui, a palavra de Deus estava a referir os nomes de Deus. Estamos a falar de El Shaddai, estamos a falar de Adonai, Jeová Nissi, entre outros nomes. Diz a palavra de Deus que Deus engrandeceu, ou em outras palavras, Ele investiu na palavra de Deus acima de tudo. Deu todo poder à palavra de Deus acima de todo o nome que existe na face da terra. Não somente a de Deus, mas também a qualquer que seja nome, investiu a palavra de Deus acima de tudo. Então, quando nós dizemos que a palavra de Deus está em cima do homem, significa que o homem é inferior à palavra. É inferior à palavra de Deus. Bem, só para clarear isto ainda mais, João capítulo 1, nós encontramos a declaração do verbo, que é mais conhecido. João capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. No versículo 14, depois diz: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Até aqui ainda estamos a falar do verbo. Quando nós dizemos que a palavra de Deus está acima do homem, a palavra de Deus é muito grande do que o homem. Nós encontramos essas escrituras que nos esclarecem que depois que o verbo se tornou ou se fez carne, e este verbo é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra. Quando se fez carne, não deixou de ser a palavra de Deus não deixou de existir, ainda continuou. Na 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, diz assim a palavra de Deus: Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. Está vendo? Aqui ainda continua, diz sabedoria e justiça e santificação e redenção. Muito bom. Mas o que eu quero mesmo enfatizar é essa parte de sabedoria. Sabedoria está a referir à palavra de Deus. Okay? Diz que Jesus foi feito por Deus. Sabedoria, a palavra. Então, quando nós dizemos que a palavra e o crente, estamos a dizer que a palavra de Deus está acima do crente, está acima de qualquer homem de Deus, está acima de qualquer nome que se pode nomear nesta face da terra. Porque Deus investiu nela, deu poder, empoderou a palavra acima de qualquer nome. Ok, vamos ver a parte do crente. Quem é o crente? Na verdade, o crente em Cristo Jesus, aquele que é cristão, é aquele que nasceu de novo, é aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e foi regenerado. Como é que ele foi regenerado? Segundo a palavra de Deus, em João capítulo 1, versículo 12, nós encontramos aqui um relato bem interessante. 1,12 diz assim a palavra de Deus:
Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Uau! Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Qual é a vontade de Deus aqui? O homem nasceu segundo a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Tiago capítulo 1, versículo 18. Segundo a sua boa vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos compromissos das suas criaturas. Então aqui encontramos segundo a vontade de Deus. Os que nasceram segundo a vontade de Deus são aquelas que nasceram segundo a palavra de Deus, conforme esta escritura. Segundo a vontade de Deus, fomos gerados pela palavra. Então, quando ele diz segundo a vontade de Deus, está a dizer segundo a palavra da verdade. Se nós somos crentes hoje, é porque fomos gerados pela palavra de Deus. E se a pessoa foi gerada de novo, significa que ele ganhou uma nova natureza. Não é a natureza dos seus pais, não. Nem é a natureza dos homens, mas é a natureza divina daquela pessoa. E esta natureza divina é a natureza da palavra de Deus. Como a palavra de Deus é ele também. Então, vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, verso de número 23. Diz assim a palavra de Deus: sendo de novo gerado, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Uau! O que é que está querendo dizer? Está a dizer que os crentes em Cristo Jesus, aqueles que nasceram de novo, são incorruptíveis. Porque foram nascidos da palavra incorruptível. O que significa semente corruptível aqui? Aqui está a falar da semente do homem. Diz sendo de novo gerado, não da semente corruptível. Esta palavra refere-se ao espermatozoide humano, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, significa que nós ganhamos uma natureza incorruptível. O irmão é incorruptível, como a palavra de Deus. Já, há algo importante que eu quero que os irmãos percebam aqui. O porquê não é deste ensino. E eu disse no princípio que a palavra de Deus, ela é superior ao homem. Se é superior ao homem, alguma coisa a palavra faz na nossa vida que nós devemos deixá-la fazer, que é muito importante. Que coisa é essa? A palavra de Deus nos carrega, como uma mãe que carrega o seu filho e coloca no colo. A palavra de Deus faz a mesma coisa conosco. Mas só isso acontece quando nós deixamos que ela faça dessa forma. Pode ser que, às vezes, por nós não sabermos, não deixar a palavra fazer isso. Mas nós devemos aprender a deixar a palavra de Deus nos carregar como filhos, como bebês em Cristo Jesus. Eu vou ler aqui Lucas capítulo 5, nós encontramos um exemplo muito interessante aqui. Vou começar do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Está a falar do Senhor Jesus aqui. E quando acabou de falar, disse a Simão: faz-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhes as redes, e fizeram um sinal outros companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. O que é que aconteceu? Naquele dia, depois de Jesus ter ministrado a palavra de Deus, e depois voltou para eles e disse: Simão Pedro, volta a pescar. E Pedro disse: nós temos estado a pescar toda a noite, Senhor, mas por
causa da sua palavra voltaremos. O que esta escritura nos mostra? Simão Pedro naquele dia preferiu que a palavra de Deus lhe carregasse, voltando ao mar, ou preferiu depender da palavra de Deus, ficar no colo da palavra de Deus e fazer aquilo que Jesus tinha dito. Então, e foi. E quando foi, a Bíblia diz que eles colheram uma quantidade de peixes enorme, de tal maneira que pediram ajuda, e também aquele outro barco, e junto com o barco deles, quase ia a pique por tantos peixes. O que eu quero dizer com isso? Estou a dizer que quando nós deixamos a palavra de Deus nos carregar, descansamos, nos ombros da palavra de Deus, nós teremos resultados aplausíveis. Por quê? Porque temos uma mesma natureza. Prontos, nessa época Pedro não tinha nascido de novo, mas mesmo assim, porque a palavra de Deus tinha sido direcionada a eles, eles tinham que se deixar à palavra de Deus. Nós também devemos nos deixar à palavra de Deus, ela nos carregar, ela nos levar aonde que ela quer que a gente vá, quer no mar alto ou na costa, e irmos com ela. Por quê? Porque a palavra de Deus é maior do que nós. Ela é o berço pelo qual nós existimos. Então, ela tem um papel importante. É bom usar a palavra de Deus, mas é melhor a palavra de Deus te usar do que tu usares a palavra de Deus. Às vezes muitas coisas não acontecem nas pessoas porque usam a palavra de Deus. Quando uma pessoa diz que vou usar a palavra de Deus, ok, mas qual? A Bíblia está cheia de tanta palavra de Deus. Qual é que tu vais usar? Deixa a palavra de Deus carregar você. Vamos lá ver uma coisa que é interessante na Bíblia. Se formos para curar um cego de nascença, que palavra nós levaríamos? Pegaríamos a história de Bartimeu para curar o cego? Ou levaríamos a palavra do jovem que o Senhor cuspiu no chão, colocou nos olhos dele o lodo, e depois lhe disse, vai, lava-te no tanque de Siloé? Qual delas nós levaríamos? Já que nós vamos usar a palavra, em qual delas nós levaríamos? O que é que eu estou querendo dizer? A palavra que sai da boca de Deus te carrega. Quando nós nos deixamos a palavra de Deus, ela cuida de nós. Se Deus te falar uma palavra, Deus está a cuidar de ti. Tem que ser o seu comando. Que Deus ricamente vos possa abençoar, que aumente o conhecimento da sua vontade nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo.